Muito obrigado por terem aparecido. Ao contrário dos guarda-chuvas que desaparecem. Vou começar por agradecer ao pessoal todo da editora, da minha editora, da Alfaguara, da Objetiva, em particular à Clara, porque passou muito tempo com este livro, uns 3 anos. Também não foi fácil para mim, porque também passei algumas férias, 2 férias. Começa às voltas, ia com os miúdos à praia durante o dia e à noite ficava aqui a sofrer um bocadinho com as revisões do romance. E claro, hoje em especial ao António Meira Ferreira, pela apresentação, por estes elogios todos, pelos exageros todos, etc. E falo um bocadinho também do romance, também aqui de umas partes mais formais, porque ele começa com uma história para crianças. O primeiro capítulo é uma história para crianças, portanto é uma história ilustrada. Não para crianças muito novas, porque tem de ser crianças que já não acreditam no Pai Natal, e é uma história que funciona, que só pode funcionar com imagens. Ainda hoje falávamos disso ao jantar, daquelas coisas que precisa das imagens. Se não tiver imagens, o texto vale muito pouco. É um texto muito banal, é uma história de Natal muito banal, sem as imagens. As imagens são fundamentais para compreender o texto, porque há um desfazamento entre um e outro. Depois deste primeiro capítulo, que conta o contexto, ou melhor, mostra o contexto de uma das personagens do livro, uma das personagens principais, que é o Issa, que é um miúdo cristão e americano, mas de ascendência oriental, e que na verdade Issa quer dizer Cristo, quer dizer Jesus. É o mesmo nome, o nome é árabe, e ele também sofrerá um martírio idêntico, por amor também. E enfim, é um livro sobre a perda, que eu pensei, estruturei e imaginei graças a uma história que se passou com o Gandhi, que eu hoje confirmei no telemóvel quando vinha para cá, porque eu realmente tinha ouvido esta história, tinha lido esta história e nunca confirmei aquilo, se realmente tinha lido bem, se me lembrava bem da história, etc. E já dei N entrevistas e já apresentei o livro não sei quantas vezes e nunca me lembrei de antes ter confirmado a história. E digo sempre, não sei se é um mito urbano, não sei se aconteceu realmente, se ele realmente disse isto, se foi só com uma criança, se foram com 2 crianças, se a história era contada exatamente como eu me lembro. Mas hoje acho que pude confirmar assim numa pesquisa rápida, no táxi, que acho que sim, que é mais ou menos como lembro. E a história é o seguinte, é uma história muito simples, em que há um hindu que chega ao pé do Gandhi, e esse hindu traz o próprio filho morto nos braços, e que diz ao Gandhi, queixa-se que um muçulmano matou o filho. E o que é que ele deveria fazer? E Gandhi diz que o que ele deve fazer é adotar uma criança muçulmana. E eu gosto muito desta história por vários motivos, mas um deles é que não se limita a dar a outra face. Não há só o perdão, não é só um perdão ao que o outro fez. Há muito mais do que isso, há uma coisa muito positiva, que é ele próprio criar. Ele não é reativo, ele vai fazer uma coisa muito melhor do que quebrar apenas um ciclo de ódio, que é adotar então uma criança muçulmana e educá-la como um muçulmano. E isso fará toda a diferença, e se todos nós pudéssemos fazer isso, o mundo seria certamente diferente. Claro que é das coisas mais complicadas de fazer, mas eu imaginei esta história noutro contexto. Ou seja, no caso deste livro, há soldados americanos que, por equívoco, matam uma criança muçulmana num país que terá as suas razões para não gostar dos Estados Unidos. E portanto, o que vai acontecer depois de ter um filho morto nos braços é sofrer imenso, obviamente, porque a perda de um filho será provavelmente das perdas mais difíceis de suportar. E o que a determinada altura ele faz, um pouco como nós imaginamos que um oriental pudesse fazer, um oriental mais ou menos mitificado por aquilo que conhecemos do Oriente, é colocar cartazes em que ele dá a sua fortuna a quem consiga amenizar a sua dor, a quem conseguir consolá-lo, a quem o conseguir consolar pela perda do filho. E ele cola esses cartazes pela cidade e aparece realmente o hindu com a história do Gandhi, e que lhe diz o que ele tem de fazer
é adotar uma criança americana. E é isso que ele vai tentar fazer numa boa parte do livro, durante uma boa parte do livro, é adotar uma criança americana, que não é fácil, obviamente, para digamos, um paquistanês. Eu nunca nomei o país, mas o Paquistão seria o país mais provável para este romance, a geografia mais provável. Em relação ao Fazal e ao seu comportamento de invisibilidade, eu falo muitas vezes disto porque adoro esta história. Li a primeira vez este exemplo para explicar a entropia, em que há um homem de ciência que está a explicar a entropia à sua filha. É um livro chamado Meta-Diálogos, do Gregory Bateson. E ele explica a entropia de uma maneira muito simples, que é, ele diz, eu tenho um copo em cima da secretária com uma caneta. Aquela caneta está no sítio certo dentro daquele copo. Está arrumada dentro daquele copo. Se eu tirar a caneta daquele copo e puser em cima da mesa, ela está desarrumada. Se eu tirar a caneta em cima da mesa e puser no chão, ela está ainda mais desarrumada. Se eu puser fora da sala, está muito mais desarrumada. E, portanto, nós, num universo, mesmo que finito, enorme, ou, se acreditarmos que é infinito, ela terá praticamente infinitos lugares para estar desarrumada e apenas um lugar para estar arrumada. O que mostra bem que o equilíbrio do universo é completamente desequilibrado, porque pressupõe que o mal seja muito maior. Ou seja, eu uso esta história não para explicar a entropia, mas para explicar a ética. Ou pelo menos aquilo que o universo, nos oferece com as noções de bem e de mal. Ou seja, há um sítio para as coisas estarem bem, estarem no sítio certo, e há infinitos lugares para elas estarem erradas. E isso acontece, por exemplo, nós temos a noção disso porque o universo está em expansão, as coisas estão-se todas a separar, e separar é exatamente isso, é o que nós chamamos de mal. Quando os meus órgãos se separarem, quando os meus componentes se desagregarem, se separarem, eu morro, tal como toda a gente morre. E a vida é a única coisa que junta coisas. Vocês podem imaginar um universo todo em expansão e a vida está a fazer exatamente o contrário, está a juntar coisas, junta coisas. Portanto, cria os órgãos, cria os órgãos juntam-se para criar corpos ou indivíduos e basicamente é isso. E depois um dia morremos e separa-se tudo outra vez. E é isso que a natureza faz, é separar as coisas, não é juntar as coisas. A vida junta coisas, o resto tudo separa. E há esse equilíbrio gigantesco, enorme e assustador. Porque todos nós sabemos como é que isto acaba, não é? E portanto, esta coisa, esta grande diferença, e que nós percebemos todos os dias, é muito fácil eu partir este copo, é muito difícil eu fazer este copo. É muito mais fácil destruir do que construir. É muito fácil matar uma pessoa que demorou 40 anos a construir, por exemplo. A gente mata num segundo. Mas fazer uma pessoa chegar até aos 40 anos é muito complicado, é muito mais complicado. E, portanto, é muito mais fácil destruir do que construir. E, portanto, existe esta relação completamente absurda, e podemos dizer absurda, entre uma coisa e outra. E o Fazal apercebe-se disto. E quando se apercebe disto, também se apercebe que, se existir alguma coisa boa a acontecer, o universo inevitavelmente terá de trazer para equilibrar alguma coisa má. Mas como nós sabemos que a coisa má para equilibrar a coisa boa é muito maior do que a coisa boa, é terrível o que virá aí. E, portanto, ele tem imenso medo até de ser feliz. E por isso também ele gosta e quer passar despercebido, porque ele até acredita, de certa maneira, que poderá passar despercebido pela morte. Pode ser que a morte não repare que ele existe. Coisa que obviamente não acontecerá. Não que lhe vá acontecer alguma coisa, até já posso confessar isto, mas é uma coisa que não lhe acontecerá, pelo menos neste romance. Pode ser que eu um dia volte a pegar nele e o faça morrer. Mas não é o caso. Enfim, o final depois são os tais fragmentos persas, é um livro imaginado, é um livro imaginário, supostamente escrito, sei lá, do século VI depois de Cristo, o primeiro depois da Égira, os 7 séculos depois de Cristo, por aí. E portanto é um livro de aforismos, basicamente, com algumas anedotas orientais, e que funciona como aos livros clássicos de sabedoria, e que eu não me atreveria, por exemplo, a colocar estes aforismos noutros contextos. É este contexto mais ou menos sagrado que permite com que estes aforismos não sejam assim um bocado autoajuda, e que depois não sejam assim
os aforismos do Dalai Lama ou uma coisa qualquer para se vender uma bomba de gasolina. E, portanto, quando nós damos antiguidade, também damos alguma credibilidade a alguns textos, e foi isso que eu tentei fazer com os fragmentos persas. E, bom, eu teria mais algumas coisas para dizer sobre o livro, mas há tanta gente em pé e tantos copos para serem bebidos, e, portanto, queria agradecer-vos mais uma vez, e mais uma vez também a António Mega Ferreira e a Clara, e muito obrigado, espero que gostem do livro.